Eu queria já convidar aqui o nosso primeiro palestrante do dia, que é o Paulo Ferreira, que traz o tema para a gente acompanhar o que se espera de speakers em eventos hoje. Paulo Ferreira é speaker coach, preparador de palestrantes, consultor em desenvolvimento organizacional, colunista do The São Paulo Times, terapeuta transpessoal e autor publicado no Brasil, Europa e Estados Unidos. É voluntário do TEDx desde 2015. Em 2017 e 2018, o Paulo foi selecionado para o TED Fest Nova York, evento oficial organizado pelo TEDx para a preparação de 500 voluntários e organizadores, isso do mundo todo, hein? Ele é publicitário, roteirista, músico e compositor e fundou a Wasabi Innovation. Atuou como diretor de criação e conteúdo em TV, vídeo e passou por alguns dos mais importantes grupos de comunicação do Brasil. Talent, DPZ, Publicis e Grupo Total. Paulo Ferreira, seja muito bem-vindo ao nosso evento. O que se espera de speakers em eventos hoje? Bom dia, bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje, agradecendo Sérgio pelo convite, Rafael Martins pela curadoria. Trabalhar com a preparação de palestrantes nos últimos anos me deu vários insights que eu vim compartilhar com vocês hoje, sobre o que é que a gente espera, o que é que o público espera dos speakers, dos palestrantes em eventos hoje. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, ela é bastante interessante, porque no momento em que alguém pisa esse espaço da fala pública, seja num palco, num treinamento, seja conduzindo uma reunião, no momento em que a pessoa ocupa esse espaço, independente de quem ela seja, ela se torna imediatamente devedora de vocês, devedor do público, independente do fato de ter recebido para falar ou não. Porque, veja, o público está entregando duas coisas para quem ocupa esse espaço: seu tempo, sua atenção. Duas coisas extremamente valiosas. Por isso, quando a gente ocupa este espaço, a gente começa devendo ao público algo, devendo entregar a ele valor pelo seu tempo e pela sua atenção. O objetivo, então, deixar o palco com saldo positivo, que o público tenha recebido algo de você, tenha percebido valor. Ao longo do tempo, preparando palestrantes, eu vou compartilhar com vocês 5 conceitos principais, 5 ideias fundamentais, que têm ajudado justamente que a gente consiga deixar o palco com este saldo positivo. São 5 ideias bastante simples, princípios que você pode aplicar, desde um palco de um estádio para 10.000 pessoas, até a condução de uma reunião, na verdade. O primeiro ponto: viva no século atual. Veja, isso parece curioso, mas o século XXI espera determinadas coisas dos speakers, espera determinadas coisas dos palestrantes, que são muito diferentes do que se esperava no século XIX e no século XX. No século XIX, eu vou contar para vocês, esperava-se de um palestrante que ia fazer uma longa fala de 1 hora, 2 horas. Mas esperava-se desse palestrante que ele utilizasse, no mínimo, umas 3 ou 4 palavras
que o público não compreendesse. Exatamente isso. Porque, veja, no século XIX, ocupar esse espaço, era necessário você provar-se erudito, culto. Era necessário você provar para o seu público, segundo o pensamento do século XIX, que você estava acima dele. E isso justificava que você ocupasse aquele espaço. Isso, hoje é curiosidade, né? Hoje é engraçado você pensar que o cara buscava conteúdo incompreensível, palavras estranhas, porque isso era esperado. Depois, no século XX, aconteceu uma outra coisa interessante. Simplificou-se, já não se buscava não ser compreendido, ser hermético, erudito, não era mais tão importante. Mas aí veio uma outra tendência, junto com a informática, junto com os programas que ocuparam todo o espaço no meio do século XX, as apresentações, os PowerPoints, os Keynotes, aí eles começaram a ganhar um enorme espaço. E aí as apresentações precisavam ter gráficos bonitos, planilhas caprichadas, interessantes e cheias de números. E aí o palestrante, o speaker, ocupava esse espaço com tecnicidades, com mapas, com gráficos, com a planilhona, porque mostrava que ele sabia Excel, que ele tinha um conhecimento bacana de como é que se fazia gráficos. Isso é o século XX, isso foi o século XX. E isso fazia parte, era isso. Era algo que era importante. Esse tempo também passou. No século XXI, a gente teve muitas modificações no sentido do foco, no sentido de ser direto, no sentido de não enrolar e não perder tempo, mas fazer isso com graça, fazer isso com elegância. Mais do que tudo, talvez, o que mudou a visão do público no século XXI, com muita força, nos últimos 10 anos, foi um efeito muito particular, que chegou a todos os lugares, inclusive às expectativas do mundo corporativo. Um efeito que a gente pode chamar o efeito TED. O TED existe desde o final do século XX, só que ele se tornou essa plataforma tão gigantesca, compartilhando milhares e milhares de talks o tempo todo, a partir de 2009, 10 anos atrás, quando foi criado o TEDx. Percebam que todo mundo já assistiu o TED Talk. Estou mentindo? Todo mundo já assistiu o TED Talk, por favor? Todo mundo? Alguém nunca viu o TED Talk? É uma plataforma imensa, mundial, gratuita, e que qualquer um acessa e assiste em qualquer lugar, o tempo todo. Sem exigência zero. A maioria das TED Talks está traduzida em dezenas de idiomas. Então, o seu filho, o seu funcionário, o seu chefe, todos eles podem assistir TED Talks o tempo inteiro. As pessoas que compram eventos de vocês assistem TED Talks o tempo inteiro. E isso mudou a expectativa que o público tem sobre o que é uma boa apresentação, inclusive no contexto dos eventos corporativos. Porque o TED tornou-se um benchmark absolutamente mundial, global. Não dá para ignorar. Mudou a forma que a expectativa do público funciona. Será que tem uma história? Será que tem graça? Será que tem uma conexão clara entre o que o palestrante viveu e a ideia que ele está trazendo? Vocês percebem que esses fatores fundamentais, que são parte do sucesso do TED no mundo inteiro, eles alteraram as expectativas que o público tem sobre o que acontece no seu palco, no palco do seu evento. A expectativa do seu público difuso, geral, que pagou ingresso para ir, sim,
mas também do seu público corporativo. Porque muitas e muitas vezes, no evento corporativo, as pessoas que estão ali assistindo depois se perguntam, ou até numa reunião pós-evento, perguntam-se umas às outras, mas será que não podia ser mais curto? Será que não podia ser mais interessante, divertido? Será que não podia ser mais parecido com uma TED Talk? Porque esse se tornou o grande benchmark para a população toda. A segunda ideia tem exatamente a ver com como é que a gente transforma, como é que a gente faz com que os nossos conteúdos ganhem o lado positivo desta mudança de expectativa. No TED, a gente tem uma consideração fundamental com uma coisa: a estrela é a ideia. Todo mundo pode falar no TED. Tem gente famosa falando no TED? Tem. Está cheio de gente desconhecida. Tem crianças de 12 anos que já falaram no palco do TED, porque elas têm uma história para compartilhar, que é interessante para as pessoas. Pessoas famosas falam ali, mas não é necessário ser famoso para falar ali. Porque justamente a estrela é a ideia. Percebam que é isto que altera, muitas vezes, a percepção do público. Quando você leva alguém que é conhecido, que é famoso, ok. Por um lado, tem isto de valor, todo mundo sabe quem é aquela pessoa. Por outro lado, às vezes a expectativa fica menor, porque você já sabe do que é que essa pessoa vai falar. Quando sobe no palco do teu evento alguém que as pessoas não sabem quem é, ela certamente vai trazer surpresas. O que a gente quer é que sejam boas surpresas. Agora, para isso, a chave é preparação. A questão é preparação. Não é a gaveta, aquela palestra que o cara sempre fez e fez para 30 empresas diferentes, alterando a primeira tela do slide, ou, aliás, o primeiro slide, e nada mais. Desculpa, não dá. Quem é o teu público? Você precisa se preparar para fazer isso. E as empresas entendem cada vez mais o poder da ideia que elas representam. Se não sou eu falando isso para vocês aqui, hoje haveria outra pessoa. Não é sobre a minha pessoa, não é sobre ego, não é sobre o indivíduo, é sobre a ideia que ele representa, gerando valor para o teu público. Então, esta é uma mudança absolutamente forte na expectativa do seu público. Que seja sobre uma ideia que gere valor. Terceiro ponto: emoção e verdade humana. Diferente dos eruditos do século XIX ou dos tecnológicos do século XX, a questão hoje, neste espaço, é conexão entre pessoas. É um ser humano que ocupa um espaço de transmitir uma ideia, conectar efetivamente com os seres humanos que ouvem essas ideias. A emoção, à primeira vista, é fácil no TED, porque são histórias de vida, porque às vezes são histórias de superação. Mas veja, o centro não está exatamente na história de vida. A história de vida é o que levou aquele indivíduo até ocupar aquele espaço naquele palco. Mas, de novo, é a ideia que ele está contando, apresentando, é que gera valor para as pessoas. Não só o passado que ele viveu. O passado é o gancho emocional que faz com que haja uma razão muito forte para que ele ocupe aquele espaço. Tudo pode ser apresentado com emoção. Tudo pode ser apresentado com humanidade, força real. Mesmo que sejam dados, mesmo que sejam números, como há inúmeras TED Talks que demonstram isso. A do Steve Pinker é uma delas. Ele só mostra gráficos o tempo todo. Mas o que ele faz antes? Na abertura, ele interessa as pessoas pelo significado
dos dados que ele vai mostrar. A chave de interessar as pessoas não está nos dados. A chave está no que esses dados significam. Então, de novo, nós estamos falando de emoção e de verdade humana. Mesmo em apresentações mais técnicas, a pessoa que está envolvida em fazer aquilo, em trazer aquele conhecimento, ela provavelmente trabalha com aquilo, certo? Tem uma conexão daquele indivíduo com o que ele está apresentando. Existe algo que ele ama naquele negócio, por mais frio que seja, por mais técnico que seja, ele escolheu fazer aquilo da vida. Então perceba que, no mínimo, ele tem que amar e ver alguma graça naquilo que ele faz, e se esse é o caso, ele vai trazer para cá, para esse espaço, verdade humana, se ele permitir. Se ele tentar permitir o espaço da verdade que o conecta àquilo que ele ama e por isso ele está falando naquele espaço. Não se ele quiser se comportar como robô, geladeira, e colocar dados frios e não quiser se relacionar com as pessoas. Porque, essencialmente, é sobre conexão, acima de tudo. Vamos para mais uma ideia importante. É incrível, não é? Como ele chama a atenção, como ele é lindo. Ele não é maravilhoso? Esse é o gato da Alice. E ele está aqui, vocês conhecem, né? Alice no País das Maravilhas, tudo bem? O gato da Alice está aqui para contar duas coisas para vocês hoje, para ilustrar dois pontos diferentes. O primeiro, porque nós devemos trabalhar sempre com uma ideia fundamental do inesperado. Deve haver alguma coisa numa apresentação que quebre com aquilo que é o formato clássico, dado, fundamental, igual. Quando a gente desenha uma zona de conforto muito grande dentro do evento, e para o palestrante e para o público, o que acontece é que acontece tudo aquilo que as pessoas esperavam exatamente como elas esperavam, e é chato, e não tem modificação nenhuma. Pode até ser confortável, mas não acorda ninguém, não chacoalha ninguém, não mantém a atenção das pessoas em alta, porque o que está acontecendo é exatamente aquilo que se esperava que acontecesse. Nesse espaço público, não. Não. Este não é o espaço do previsível. Este não é o espaço onde bege básico, sem susto, capture a atenção de ninguém. Então, é claro que você quer que o credenciamento do seu evento não tenha novidades, não é? Que tudo corra perfeitamente bem. Lá, sim. No catering, sim. Aqui no palco, você quer que tudo no seu evento aconteça exatamente como as pessoas esperavam. Elas dormem. Quando acontece exatamente tudo que elas esperavam, do jeito que elas contavam, elas dormem, elas perdem interesse. Precisa haver o inusitado, precisa haver o espaço para isso. E não precisa ser bombástico, não precisa ser tão arriscado, mas precisa ter alguma graça. Precisa colocar alguma diferença entre o que é entregue e aquilo que as pessoas esperavam. Você precisa ir além da volta de expectativa do público e colocar alguma coisa que vá ser diferente e colocar uma graça. Isso torna as coisas memoráveis. A quinta ideia, e a gente tem ele de volta, a quinta ideia é mais técnica, na verdade. Existe uma cena em Alice no País das Maravilhas,
onde Alice está numa bifurcação de caminhos. E ela não sabe exatamente para onde ela vai, ela não sabe o que está acontecendo, ela mal conhece aquele lugar. E o gato, Cheshire Cat, aparece em cima da árvore, flutuando, na verdade, porque ele não fica em cima da árvore, ele flutua, né? Alice, em dúvida em relação àqueles dois caminhos, olha para cima e pergunta ao gato: que caminho eu devo tomar? Ele pergunta, então, para ela: bom, mas aonde você quer chegar? E aí Alice responde: eu não faço a menor ideia, eu não sei onde eu estou. E aí o gato relaxa e diz: tanto faz, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Percebam, esta não é a posição que você quer que o seu speaker, que o seu palestrante ocupe aqui. Porque você montou um evento para chegar a algum lugar, para comunicar determinadas coisas e para obter determinados efeitos sobre o seu público, sobre o seu negócio, sobre os seus colaboradores, seja sobre quem for. Você tem objetivos no evento e objetivos pelos quais você escolheu aquela pessoa para aquele palco, naquele dia, naquele momento. Nada é largado ao acaso. Não é, de repente, fulano. Não, não existe isso. Não é. Você desenhou a coisa toda. Você escolheu o evento. Você escolheu como, o lugar. Todas as coisas foram escolhidas. Agora, a hora que o speaker ocupa esse espaço, ele precisa saber perfeitamente onde ele está indo, aonde ele vai levar o público. Isso precisa ser acertado, combinado. Isso é o contrário de solução de gaveta, que troca o primeiro slide. Isso é o contrário de não ter preparação. Precisa haver preparação para que vocês costurem esse ponto de chegada e ele seja um ponto de chegada em comum. O nível de preparação que a gente trabalha para colocar as pessoas no TED é um nível de preparação muito cuidadoso, muito detalhado, meses de preparação. Mas mesmo que você não possa fazer meses de preparação, você pode fazer várias conversas. Você pode se preocupar com isso, com desenhar junto onde é que a gente vai chegar com aquela determinada palestra, com aquela determinada atração. O que é que a gente quer como rescaldo, aquilo que na minha metodologia eu chamo de takeaway, o que é que a gente vai deixar com o público para que ele leve embora para casa. Isso tem que estar claro, em primeiríssimo lugar, para quem ocupa esse espaço. Porque se não tiver claro para ele como é que ele espera que o público chegue junto no mesmo lugar, não vai acontecer. A conclusão vai ser difusa, solta. Você não sabe exatamente quais são as conclusões e onde é que cada um chega. Então, saber onde você quer chegar é o desenho próprio das escolhas que você faz para o palco. Desde o momento de escolher o speaker, ter certeza que ele está ligado, preparado em algum sentido para aquilo, e que ele sabe onde é que ele está levando o público, para que isso esteja desenhado com os objetivos do seu evento. Essa é a ideia absolutamente básica que não pode ser deixada de lado. Finalmente, esta ideia de compartilhar 5 pontos rápidos dentro desta abertura, ela tem exatamente o ponto de agregar algum valor rapidamente dentro do tempo disponível, que vocês possam utilizar, no mínimo pensar a respeito, considerar amanhã. Porque essas são ideias que vocês podem se perguntar, colocar no planejamento, colocar na reunião que vocês vão fazer amanhã não, né? Quinta-feira. Porque amanhã ninguém vai fazer reunião, vão estar aqui ainda.
gerar valor através de simplicidade, emoção, verdade humana. Aquilo que está conectado com o que você faz. Com essas ideias, eu espero ter entregue valor nesta abertura de fala para vocês. E ter correspondido àquilo que eu perguntei num primeiro momento, ao falar sobre o que se espera de speakers hoje, que ele possa ter entregue valor e deixar o palco com saldo positivo. Muito obrigado. Paulo, muito obrigado. Queria só te fazer uma pergunta antes que você vá embora rapidamente. Você trouxe aí um cenário de séculos passados e etc., com erudição, posteriormente tecnologia. A lição final, eu devo repensar meu tempo e a tecnologia que eu vou utilizar numa próxima fala, numa próxima explanação, numa palestra? Qual é o teu recado final nesse cenário? Eu diria para você que a tecnologia é cada vez mais presente nos eventos, ela é extremamente rica, cada vez mais viável de ser utilizada. Mas a questão essencial é que a tecnologia tem que ter uma razão de significado para estar lá, porque senão ela é só bonitinha. Ela precisa conectar com os objetivos de comunicação que você tem. E isto fica infinitamente mais forte quando você escolhe a pessoa certa, prepara o discurso certo, a entrega correta, para acontecer especificamente naquele lugar. A tecnologia também trabalha, na verdade, para empurrar ideias de planejamento, de trabalhar com antecedência, porque eu acho que todo mundo aqui conhece a situação, né? Eu gostaria de usar tal coisa, tal tecnologia, tal ideia, mas não dá mais tempo de colocar nesse evento. Vocês conhecem essa situação? Então, assim, o planejamento é a chave tanto para utilizar o melhor da tecnologia sem que isso estoure todos os budgets, e, ao mesmo tempo, é a solução para conseguir colocar no teu palco alguém que conversa de verdade com as temáticas e, eventualmente, utiliza o melhor da tecnologia disponível do seu evento para isso também, com um foco humano, absolutamente emocional e humano. Humano, exato. Obrigado, Paulo. Eu queria só convidar aqui uma das nossas assistentes aqui para que possa trazer aqui um brinde aos nossos palestrantes. Todos eles serão agraciados com um brinde, que é uma parceria da Caixa Filosofal, né? Se vocês querem mais informações, visitem no Coffee Break o stand da Caixa Filosofal. Vocês vão gostar e muito do trabalho deles. Então, a gente agradece aqui essa parceria com a Caixa Filosofal, trazendo sempre um brinde para os nossos palestrantes. Paulo, muito obrigado, viu? Foi um prazer enorme recebê-lo aqui.